Elaine, você é uma mulher, né, com toda essa carga aí de positividade, com toda essa história, e você está à frente hoje, de um hospital de peso aqui na Baixada Santista, né. Uhum. Com mais um desafio, mais uma missão. Queria que você trouxesse pra gente como que é, estar à frente de um timaço, né, como, o que você está, e o que que você tem feito, né, onde você tem buscado aí inspiração para superar, para dar conta de fazer essa entrega com excelência? É, realmente, hoje eu estou à frente de um hospital de referência aqui na Baixada Santista. E o que eu acredito muito, que eu fui preparada ao longo aí dos 34 anos de jornada laborativa para enfrentar o que eu enfrento hoje. É uma situação sui generis que eu passo diariamente, mas, de novo, eu vejo a parte positiva, né, a essência positiva que a gente tem que resgatar. E o time é muito bom, né. Aquelas pessoas estavam caladas, porque elas não tinham canal para se manifestar. E quando eu chego com essa proposta, as pessoas começam a se desabrochar. Eu acho que isso foi fundamental, escutar, fazer uma escutativa, entender quais as dores daqueles colaboradores, né? São quase 500 pessoas, 500 famílias que dependem desse local, fora o corpo clínico, que são mais 300. Então, assim, é entender, escutar. E aí pôr a casa em ordem, né. Então a gente trouxe, assim, muito, da experiência, do que deu certo nos outros lugares, o que não deu certo, ir para fazer diferente, ver se vai dar certo, sempre com cautela, porque é um ramo muito delicado, a gente lida com vidas, o nosso tipo de cliente, ele sempre está sensível e vulnerável, então a gente não pode fazer grandes experimentos, né. Mais esse cuidado, ter esse lado humanizado, olhar, que são almas que estão vindo ali em busca de um lenitivo, de um alívio. E os colaboradores também, né, cuidar de quem cuida, né, parece um clichê organizacional, mas é real, né, a gente tem que olhar o que que aquela pessoa que está cuidando, que está, aferindo uma pressão arterial, mas e ela está com uma criança doente em casa, está com o marido doente, está com uma mãe doente, tá com provas para fazer e não estudou porque não teve tempo, porque tem 2 plantões. Então, assim, é entender e se solidarizar. Isso não é passar a mão na cabeça, mas às vezes as pessoas precisam só, assim, de uma orientação, uma administração de tempo, como que eu faço isso. Porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a arrumar desculpas, né, falar assim: "Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto, porque", enfim. Mas a evolução, ela só se dá fora da zona de conforto, não tem como. Então, assim, é estagiar na zona de conforto, fica um pouquinho para dar uma descansada e depois a gente vai: "Opa, vamos para a labuta, vamos ver o que a gente faz". Ah, tem que estudar para a prova? Vai ter que estudar. Tem que cuidar do filho? Tem que cuidar. Tem que olhar o marido? Tem que olhar. Tem que dividir as tarefas e ter fazer essa colocação dentro desse nicho familiar de modo que você não perca o seu feminino, né. Então, assim, quando falar com o marido, eu falo assim: "Gente, a gente tem que se colocar? Temos". Mas não é como o sargentão, né, fala assim: "Vai lá, vai essa cozinha, você a toalha, tal", porque você está pondo seu masculino em voga. Mas falar com o seu feminino, né, fala assim: "Amor, essa toalha aqui tá molhando a nossa cama que a gente vai dormir. Vamos guardar?". Amor, lava a louça, né, porque eu trabalhei como você, eu tenho as atividades, eu preciso do teu apoio. E essa casa aqui é de todos nós, é da família. Então, é a forma como você coloca. E aí sim é o feminino empoderado, né? Não o lado masculino que todos nós temos, masculino e feminino, mas é deixar esse feminino empoderado, mantendo a sua feminilidade. E assim, gente, dá certo.
Uau, hein, que aula. Excelente dica, né, Elaine. Deu para perceber aí, eh, que você vem, de uma, você traz uma sutileza, uma leveza, né, mas sem deixar passar despercebido essa sua imponência, né, esse seu poder de decisão, esse seu poder, de influenciar, de interferir mesmo, né. E aí, trazendo aí a questão do masculino, né, a gente, querendo ou não, ainda tem resquício, né, de uma sociedade mais imperiosa masculina, né. E a gente ainda, né, acaba passando aí por umas graças até, né, por algumas situações que a gente fala: "Não, não acredito que ainda, eu tenha que ouvir isso", né. E você já passou alguma situação, né, na sua posição de diretora, né, de cogestora, de chegar alguém e falar assim: "Eu quero falar com o diretor do hospital, eu quero que ele venha aqui e resolva". Como que você lidou com isso? Como que foi ali, né, o desfecho da história quando chega nada menos, nada mais que Elaine, Uma mulher, né. uma mulher. Sim, já passei, claro, né. Essa situação do machismo, ele é muito em voga, né. Então quando, especificamente em Araguaína, que é no meio do país, lá em Tocantins, então tem essa coisa ainda do machismo, e eu tinha assumido o hospital há pouco tempo, pedido para falar com o diretor, e era um fornecedor importante da região. Aí quando eu chego, aí ele falou: "Ah, mas eu não quero falar com a secretária, eu quero falar com o diretor". Aí eu: "Ah, então, eu sou a nova diretora, eu vim de São Paulo, tal". Aí ele falou assim: "Mas é mulher? E você entende de hospital?" Aí eu dei um sorriso para ele, porque assim, fazendo um adendo, a gente tem que respeitar o nível de consciência das pessoas, né. Essa coisa de entrar num embate, só para você manter o teu ego alto, ele não é favorável e não dá certo. E assim, quantas coisas eu ainda, Elaine, não tenho compreensão, e tem gente que já entende, mas a pessoa não faz um demérito para mim. Ela fala assim: "Ah, é o nível de consciência", é o que eu falo, não dá para ensinar equação de segundo grau para alguém que não entende álgebra, não sabe a quantia de mais, menos. Então, assim, não tem salto quântico para essa realidade aqui tridimensional. Então eu falei assim: "Ok, é o nível de consciência, é a cultura dele, é o que ele estava acostumado, tinha outro diretor", tudo isso passa, assim, num instante, né. Aí eu dei um sorriso, né, voltando, eu dei um sorriso para ele e falei assim: "Olha, eu sou a diretora, eu tenho competência, pode olhar o meu LinkedIn, mas a gente pode fazer isso tomando um café e uma água, o que que você acha?". Isso desarmou, porque, de novo, eu mantive o meu feminino, né, o meu feminino, ele ficou ali na postura, a minha competência não foi diminuída, por eu ser mulher, né. Talvez ele viesse com isso. Eu sempre uso um ditado: "As pessoas podem até me bater, mas eu não vou apanhar". Então eu fiz o meu feminino, eu fiz que o feminino acolhe, o feminino protege, o feminino enxerga, escuta, e foi o que eu fiz com ele, e isso o desarmou. Que ele: "Ah, tá bom". E aí, realmente, eu fiz o café para ele. Eu pus a aguinha gelada para ele e eu falei assim: "Olha, deixa eu te contar um pouco da minha história", e eu contei a minha vivência para ele, né. Então, aos poucos, foi dando aquela quebra, né, que ele estava muito, resistente. Quando no final da conversa fechamos um ótimo negócio, ele me adorou e a gente tem contato até hoje, inclusive eu fechei o negócio aqui em Santos com ele, porque eu lembrei dele, a empresa é muito boa mesmo, e a gente fechou aqui. Uau! E aí não teve a necessidade de entrar no embate?
né, venceu pela sabedoria, Isso, né, perfeito. pela marca, Hum, de ser uma mulher, que eu acho que é isso que faz a diferença também, né, Elaine. Às vezes a gente fica, naquela quebra de braço, fica tentando, né, medir ali a força, né. "Ai, porque eu sou mulher, eu e precisa me engolir como mulher e precisa me aceitar como mulher". Às vezes a sutileza, a simplicidade, né, a delicadeza de ser simplesmente uma mulher, é isso. fecha tudo e Uhum. até, supera às vezes, né, como foi o caso aí que você trouxe de a parceria ser estendida, né, de Então. lá de Tocantins até aqui em Santos, Uhum. né. Muito legal, muito bom. Elaine, para a gente fechar aqui com chave de ouro, né, e para que você continue inspirando e empoderando mulheres, eu tenho certeza que esse Sucelcast vai alcançar mulheres aí do Brasil afora, quiçá de outros países, né. Queria que você deixasse uma mensagem, inspiradora, uma mensagem motivadora, né, para aquelas mulheres que de repente estão iniciando sua trajetória, ou até mesmo aquelas que já estão aí dando continuidade, mas que estão aí de repente né, pensando ali: "Poxa vida, a vida é muito difícil", né, de repente às vezes está se apegando em situações adversas. E eu gostaria que você tocasse essas mulheres, além, né, do que você já tocou, tenho certeza, fica à vontade. Bom, o que eu deixo para vocês de mensagem e que isso surtiu muito efeito na minha vida é assim: se capacitem, tenham conhecimento, se libertem através do conhecimento. A outra situação, tenham a espiritualidade como uma companhia. A gente não fala aqui de religiosidade, a gente fala de algo que transcende, cada um dentro do seu credo ou das suas crenças, mas é muito importante essa conexão com algo mais sutil, isso traz leveza para o dia a dia, traz sabedoria para você lidar com as situações do dia a dia, com os desafios do dia a dia. E o último conselho, se a gente pode falar assim de conselho, é: deixe o feminino falar. O feminino é forte. A gente não precisa se tornar masculina para se colocar, para ter voz, para a gente ter uma representatividade. O feminino é forte, é sutil, é delicado, mas é firme. Então, sejam mulheres. Uau! Muito obrigada.